As condições edafoclimáticas aqui, nós temos temperaturas ótimas em torno de 24 a 30 graus. Então, a temperatura maiores que 35 graus na floração causam abortamento. No nosso caso aqui, a floração, raramente nós temos temperaturas acima de 35 graus no período de floração, que é no período de setembro, outubro, né? O mais comum é nós termos problemas, às vezes, por excesso de umidade. A precipitação desejada da Nogueira Pecã é em torno de 760 a 2.100 milímetros, tá? Sendo que, dentro aqui da precipitação desejada de 760 a 2.100 milímetros, vocês percebem que nós estamos acima disso, em torno de 2.300, 2.400, mas ela pode se comportar bem aqui com 760 milímetros, desde que chova no período adequado. Então, nós podemos ter um problema aqui por excesso de umidade, principalmente para doenças e para a questão da polinização. Lembrando que a umidade relativa deve ser menor que 82% para a floração, porque se estiver acima, vai inibir a abertura da flor masculina e vai favorecer a incidência de sarna. Então, umidades relativas muito elevadas não são interessantes. Porém, falta de água também pode comprometer a produção. Então, por exemplo, agora no ano 2020, que nós estamos vivenciando um período de seca, nós podemos ter comprometimento da produção por causa da falta d'água. Tá? Então, aí um sistema de irrigação pode ser interessante, principalmente no enchimento das nossas. Nós vamos escolher variedades adaptadas ao número de horas de frio. Então, por quê? Para ter uma rebrotação uniforme, senão nós vamos ter um rebrote desuniforme, vai diminuir a quantidade de brotações dos brotos produtivos, tá? Vai aumentar a necessidade de poda de desponto, se nós não tivermos a necessidade de horas de frio atendida. Nós vamos ter uma floração irregular e vamos ter abortamento, se falta frio, e nós vamos ter folhas raquíticas e redução da produção. Por isso é importante nós considerarmos que existem variedades que têm uma maior necessidade de horas de frio, que vão ser cultivadas em regiões mais frias, por exemplo, do estado, como Stuart, Perruque, Marran, Desirable, e nós vamos ter variedades que vão ter uma menor necessidade de horas de frio, como, por exemplo, o Itia, Pawnee, Western, Frutoso, Shoshone. Vai ter também aí a Barton, a cultivar melhorada, imperial, que são materiais que têm menor necessidade de horas de frio. E aí, nisso, nós temos que considerar na hora da escolha das variedades, senão nós podemos ter aqui necessidade de adotar quebra de dormência, ou nós vamos ter plantas que não vão se comportar muito bem. Tá? Lembrando que a temperatura média anual aqui da nossa região, ela fica em torno de 18 a 20 graus, então, a parte mais norte aqui fica em torno de 18 graus e a temperatura aqui mais acima fica em torno de 20 graus, que fica mais ou menos aqui próximo da temperatura ótima da cultura. Por quê? Porque esses 18 a 20 graus aqui são no período de inverno, sendo que no período de verão aqui nós temos a temperatura dentro do desejado pela cultura. Tá? Então, dá para considerar aqui que tanto na parte um pouco mais ao norte aqui, quanto na parte mais ao sul, só aqui na parte mais ao norte nós temos um pouco mais de frio, que permite melhor atender as demandas de frio da cultura, e talvez aqui nessa parte mais ao sul nós vamos ter que lançar mão mais de desponte e de quebras de dormência. Tá? Dentro das cultivares e número de horas de frio que foi feito o levantamento pela Embrapa, então nós vamos ter aqui as recomendações de cultivares com baixa necessidade de frio, que são, por exemplo, aqui para a nossa região. Nós vamos ter outras regiões que são de cultivares, que são um pouco mais, o amarelo um pouquinho mais escuro, aqui cultivares com necessidade de frio em torno de 200 a 300 horas. Então, se vocês forem perceber, na nossa região nós temos uma diferenciação aqui, ó, a maior parte vão ser cultivares com necessidade de frio de 200 a 300 horas, enquanto nessas partes mais amarelinhas aqui no Vale do Rio Uruguai e no vale aqui do outro rio, do Rio das Antas aqui, nós vamos ter mais ou menos, também aqui no Rio das Antas, nós vamos ter materiais que tem em torno de 100 a 200 horas da necessidade de frio, tá? Nós não podemos adotar aqui cultivares, por exemplo, com 300 a 500 horas de necessidade de frio, a não ser aqui mais, por exemplo, Campo Erei, bem ao norte aqui de Dionísio, tá? Por quê? Porque senão vai ter que lançar mão de maior necessidade de quebra de dormência. Aqui nós vamos ter variedades que precisam de mais de 600 horas de frio nas regiões mais frias, justamente para o rebrote ocorrer depois de passar o período de geada, e aqui no litoral nós vamos ter uma região que não é recomendada para o cultivo. Isso ocorre também para o Rio Grande do Sul, que nós vamos ter algumas regiões muito frias aqui que não é recomendado o cultivo, ou no litoral. Vamos ter as regiões de maior necessidade de frio, as regiões aqui que é cultivares de baixa necessidade de frio, as de média, que a gente pode dizer aqui, que é 200 a 300 horas,
Isso vai ocorrer também para o Paraná, em que nós vamos ter uma região aqui que tem uma alta capacidade de atender necessidade de frio, aqui média, baixa, e depois regiões que não devem ser cultivadas. Então, esse é o zoneamento da cultura da nogueira, segundo a necessidade de horas de frio, e que nós temos que considerar na hora da escolha das variedades, para nós podermos ter um bom cultivo e ter um bom resultado. Então, quando nós estamos trabalhando com cultivares com com necessidade de frio insuficiente, corre o risco de nós não termos a brotação suficiente, ou nós temos poucas gemas que rebrotam, e aí, ao rebrotarem poucas gemas, como a produção ocorre na ponta do ramo, nós vamos ter poucos brotos. Tendo poucos brotos, a produção vai ficar comprometida. Então, nós vamos ter que lançar mão aí de produtos para quebra de dormência, tá? Para poder aumentar a quantidade de brotações e, consequentemente, aumentar a produção, tá? Ou então nós vamos ter que lançar mão do desponte do ramo para aumentar as gemas que brotam e, com isso, nós conseguir ter um bom resultado. Dentro dos produtos que são recomendados para trabalhar com quebra de dormência, nós temos aí o Sibério a 5%, mais 5% de nitrato de cálcio, tem funcionado muito bem para quebra de dormência, tem dado os melhores resultados. Ou o Sibério, que é um produto alternativo à cianamida hidrogenada, mais óleo mineral a 3%, sendo que a mistura com nitrato de cálcio tem dado os melhores resultados. Outra opção é lançar mão da cianamida hidrogenada, o produto aí é o Dormex, que a gente tem como produto comercial, a 1%, sendo que isso aqui vai dar 0,5% de cianamida hidrogenada, porque ele tem em torno de 49% de cianamida hidrogenada dentro do Dormex, tá? Sendo que a concentração a 1% vai ser aplicada 30 a 60 dias antes da brotação. Se aplicar mais de 1% de Dormex, que vai dar mais do que 0,5% de cianamida hidrogenada, nós podemos ter morte de ramos e redução da eficiência. Vocês percebem que com doses maiores de cianamida hidrogenada, aqui em torno de 2% de Dormex, nós tivemos aqui uma redução dos ramos que brotaram. Então, não necessariamente adotar uma dose maior de produto significa rebrotar mais. Então, nós temos que ter um cuidado, que tem um limite aí para a nogueira pecan, que é em torno de 0,5% de cianamida hidrogenada, que é o princípio ativo, ou 1% de Dormex. Enquanto nós vamos estar trabalhando aqui, ou em torno de 5%, mais 5% de nitrato de cálcio, se for a utilização do Sibério, tá? Então, esse aqui tem demonstrado os melhores resultados nos estudos que se tem até o momento. Então, aqui é só para mostrar para vocês, um estudo feito com a cultivar Barton e com a cultivar Imperial. Os resultados também variam de acordo com a cultivar. Vocês percebem aqui o número de gemas dormentes, então eles aplicaram os produtos sobre os ramos e depois foram verificar a quantidade de gemas dormentes onde eles foram aplicadas 40 dias após a brotação. Vocês podem perceber que na cultivar Barton, o melhor resultado, quando não teve gemas dormentes, foi obtida com cianamida hidrogenada 2%, mais óleo mineral 2%, tá? E que, no caso das outras cultivares, também se trabalhou aí com cianamida hidrogenada mais óleo mineral, mas no caso da cultivar Imperial e a melhorada, que são as que a gente recomenda, essas aqui são os materiais que nós recomendamos para a nossa região, tá? Os melhores resultados foram obtidos aqui com 1% de cianamida hidrogenada e 2% de óleo mineral, então não tem por que lançar mão de uma dose com 2%, tá? Então, elas são eficientes tanto em uniformizar a brotação, para que a floração masculina e feminina ocorram na mesma época, quanto em adiantar a brotação, que também pode ser interessante. Então, nós vamos ter variações aí de acordo com a cultivar. Então, por exemplo, isso aqui era um estudo que tinha sido feito em outra região do mundo, com outras cultivares. Aqui nós temos a recomendação do Sibério e do nitrato de cálcio, e para o caso das nossas cultivares aqui, que são a Barton, melhorada, Imperial e importada, que são as que nós recomendamos para a nossa região, nós vamos ter os melhores resultados aqui quando nós vamos trabalhar. Só que, no caso aqui das cultivares melhorada, Imperial e importada, nós não tivemos resultados significativos sobre a quebra de dormência. Então, não seria necessário aplicar, por exemplo, quebra de dormência aqui, enquanto na Barton você teve uma melhora de resposta a partir da aplicação de cianamida hidrogenada, tá? Bom, aqui, então, destacada essa parte de quebra de dormência, que pode ser necessária, ou ela pode melhorar a brotação das gemas, o que é importante. Nós vamos ter aqui uma foto para expressar o porquê que é importante que a nogueira pecan tenha um solo profundo.
Vocês percebem que aqui a raiz da nogueira pecan cresce profundamente, isso aqui é na margem de um rio em que ocorreu a limpeza do solo, né, desbarrancou aqui, então a gente pode perceber as raízes, percebe que é uma raiz pivotante, que se desenvolve em profundidade, que vai para solo muito profundo, o que também aumenta a capacidade de absorção de água e aumenta a resistência das plantas à falta d'água, num período de escassez hídrica, garantindo a produção também, tá? Então, para que uma nogueira pecan tenha um potencial produtivo maior, em torno de recomendações, então, por exemplo, os estudos mostram que com solos com até 40 centímetros de profundidade, a capacidade produtiva da nogueira pecan fica limitada a 1 tonelada por hectare, que não seria viável economicamente. Por isso que na profundidade efetiva aqui, não é recomendado o cultivo em áreas com solos com menos de 50 centímetros de profundidade, porque fica muito comprometida a capacidade produtiva da planta. Em solos com 80 centímetros, a produção dobra para 2 toneladas por hectare. Então, recomenda-se trabalhar preferencialmente com áreas com maior de 1 metro de profundidade. Em áreas com 1 metro a 50 centímetros, que vai ficar aqui, nós vamos ter um limite de produtividade em decorrência da profundidade efetiva do solo. Em relação à drenagem, são recomendados solos bem drenados. Os moderadamente drenados já começam a ficar com uma recomendação relativa e pouco recomendados são aqueles que são pouco drenados e os mal drenados não se deve plantar, ou seja, o solo tem que ser bem drenado para não ter podridão de raízes e comprometer o desenvolvimento. O grau aqui textural de médio argiloso, ou seja, a nossa região aqui trabalha com solos bons, não são recomendados as áreas de solos arenosos, e é por isso que lá no litoral, por exemplo, quando vocês olham o zoneamento aqui, não é recomendado, não é pela questão de número de horas de frio só, é também pela questão de solo arenoso, tá? Então não vai ser recomendado o cultivo. A declividade não deve ser muito elevada. As pessoas pensam, às vezes, em plantar nogueira pecan nas áreas muito dobradas. Vocês vão ver depois que para fazer o processo de colheita isso é muito complicado, tá? Então nós devemos trabalhar com solos com até no máximo de 20%. Se chegar a 45% eu já não consigo chegar com máquinas, por exemplo, fica uma declividade muito grande. Até uns 30% eu consigo, talvez chegar com máquinas para fazer a colheita mecânica, mas que isso vai comprometer o processo de colheita, tá? A pedregosidade também não deve ser muito elevada, se passar aí de 50% de pedras não é recomendado, vai ter problemas aí na produtividade. Então, a pedregosidade tem que ser pequena aí, de preferência, quanto menor, melhor. E a fertilidade, um solo bastante fértil, tá? Se você tiver um solo com bastante alumínio, por exemplo, ou excesso de sais, não deve ser recomendado o cultivo. Tá? Então, isso aqui nós temos que tomar cuidado em consideração, levando em consideração também essa questão aqui da profundidade, que deve ter aí no mínimo uns 80 centímetros ou mais de profundidade, para a gente considerar um solo bem drenado, com uma boa, evitando excesso de declividade, tá? Trabalhando com solo com não muitas pedras e uma boa fertilidade. E aqui a declividades mais elevadas vai comprometer aí o processo de colheita mecânica que eu comentei para vocês. Bom, nós vamos ter também uma questão em termos de precipitação média. Vocês percebem que na nossa região nós temos umas diferenças de precipitação históricas, sendo que nas áreas um pouco mais aqui ao norte nós temos mais chuvas, enquanto que nas partes mais ao sul nós temos um pouco menos de chuva, tá? Ou seja, fica em torno de 2.200 a 2.400 mais aqui ao sul, enquanto na parte mais ao norte que tem mais chuva, o que pode ser um pouco problemático esse excesso de chuvas aqui se cair na floração. Ou aqui no sul nós podemos ter alguma situação de veranicos, principalmente no período de enchimento das nozes, tá? Então, esse veranico que nós temos aí no mês de dezembro, janeiro, às vezes falta chuva, seria importante nós termos uma prevenção aí de um sistema de irrigação para garantir um bom enchimento das nozes, que pode faltar água durante esse período, mesmo nós tendo água em abundância. O veranico no período de enchimento pode comprometer aí um pouquinho o enchimento adequado das nozes. E aqui, então, nós temos um sistema sem irrigação e com irrigação. Claro que essa diferença vai variar principalmente, bom, quanto a irrigação vai trazer de efeito positivo vai depender de quanto foi o déficit hídrico nas que não receberam, tá? O déficit hídrico pode causar abortamento de flores, mas no nosso caso, geralmente, o problema é o excesso de chuva no período de floração, a não ser nesse ano, que nós estamos com falta de chuva desde o período de setembro e outubro.
A falta de água também pode causar queda ou mau enchimento de frutos, ou seja, frutos de menor peso ou uma menor produção. Então, se nós tivermos aí bastante falta d'água, for bastante crítico, embora a raiz seja profunda, nós pegar um ano de bastante escassez hídrica, pode ocorrer até mesmo a queda, além do não enchimento adequado dos frutos. Um amarelecimento, secamento das bordas das folhas, mas isso seria para um caso de seca mais extrema. Perda do vigor geral da planta, a cápsula fica aderida também à amêndoa, né, a casca, né, então fica, não solta a parte externa do fruto. O aumento da alternância de produção, ou seja, nós temos uma produção muito boa num ano e ruim no outro, por quê? Porque faltou água, tá? Então compromete muito a produção esse ano, aumenta a produção no ano que vem, e aí no ano seguinte diminui. E essa deficiência na capacidade de campo, ela é sentida pela planta quando menos dos 50% do solo já tem água, fica sem água. Então, por exemplo, no caso desse ano, nós vamos ter deficiência, provavelmente, de falta d'água bastante significativa da Nogueira Pecan. Então, para a gente contornar esse problema aí, o manejo da água, né? No Brasil é raro nós utilizarmos irrigação, porém, nas regiões mais secas, como por exemplo na Argentina, eles trabalham com sistemas irrigados, isso gera bons resultados, sendo que a demanda de água ela é afetada pelo tipo de solo, pela temperatura e pela idade da planta, sendo que uma planta jovem aí pode precisar de 10 a 15 litros de água por dia na projeção da copa, e uma planta adulta aí pode chegar a 750 litros de água por dia, tá? Então, pensar e dimensionar um sistema de irrigação também é importante, pensando em consideração no volume de água que essas plantas precisam, e como a gente vai trabalhar mais nos períodos de verania, com uma situação excepcional como esse ano, nós vamos pensar em um volume de água aí que consiga suprir ao menos parcialmente essa demanda. Então, as maiores demandas aqui no sul do Brasil para a nossa região são os períodos de verania, que ocorrem principalmente em dezembro, janeiro, no período de enchimento. Então, isso vai ajudar a aumentar o enchimento e reduzir a oscilação da produção, tá? Melhorando o enchimento da amêndoa e o peso, consequentemente produzido. E nós devemos priorizar a brotação e manejar, né? Então, se nós tivermos uma quantidade de água que não é suficiente, nós devemos priorizar um pouco de água no período de brotação e também para o período de enchimento da amêndoa, tomando cuidado para não faltar água, principalmente no período de enchimento da amêndoa, que é no período de janeiro, fevereiro, dezembro, janeiro, fevereiro, tá? Então, que são os períodos de maior necessidade.